nossos filhos tenham em mente o verdadeiro significado da Páscoa e não apenas o viés comercial que a gente sabe que tem, né, da venda de chocolates e um feriado como desculpa para as pessoas se embebedarem, né? A Páscoa não é isso. Ela não é um feriado só para a gente ficar em casa, descansar ou viajar, mas é muito mais do que isso. Ela representa, né, o sacrifício que Cristo fez naquela cruz por amor a nós. E a gente precisa, tem a responsabilidade de transmitir isso aos nossos filhos. Eu quero ler com os irmãos o texto de Êxodo. Se você puder abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo. Nós vamos demonstrar isso à luz da palavra de Deus, nos breves minutos. As crianças também participarão desse culto hoje, farão uma apresentação. Então, nós vamos ler o capítulo, vamos ler todo o capítulo 12, mas fica tranquilo, a gente vai acabar no tempo. Mas o mais importante é nós lermos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que transforma a nossa vida, amém? Então, abra aí, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 12, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis comer o cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco de sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta e nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para amanhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes, e se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as gerações. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. No 1º e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso guardareis esse dia, através de todas as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento, desde o entardecer do dia 14 do primeiro mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias
que sacrificai a Páscoa. Pegarei um ramo de isopor, estabelecerei e o embebereis do sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a viga das portas e dos batentes, mas nenhum de vós sairá da porta da casa até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Observarei isso como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu dar, guardareis este ritual. E quando os vossos filhos vos perguntarem: que significa este ritual? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, de noite, o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, e de cultuar o Senhor como pedis. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseste, ide e abençoai a mim também. E os egípcios insistiam com o povo com pressa de expulsá-lo da terra, pois diziam: vamos todos morrer. Assim o povo recolheu a massa antes que fermentasse, carregando as amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os ombros. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. E os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de pessoas e uma grande quantidade de gado, em rebanhos e manadas, e assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, como haviam sido expulsos do Egito, sem tempo de parar e preparar a comida. A massa ainda não havia fermentado. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. E no fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os israelitas através de suas gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a regulamentação da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois de circuncidado, poderá comer dela. O estrangeiro e o assalariado não poderão participar dela. O cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da casa. Não quebrareis nenhum de seus ossos. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Quando, porém, algum estrangeiro estiver vivendo entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os homens da família. Então celebrará e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma só lei para o natural da terra e para o estrangeiro que estiver vivendo entre vós. Assim, todos os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito, segundo os seus agrupamentos. Pai, obrigado pela tua palavra e pela gloriosa salvação que o Senhor concedeu ao seu povo. E que nesse dia de Páscoa nós também aqui possamos celebrar a salvação que a nós foi dada por meio do sacrifício do Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, chamado Jesus.
É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vou tentar ser breve, então, por favor, preste bastante atenção. O que esse texto quer dizer? Esse texto é referente à última praga, quando o Senhor fere de morte todos os primogênitos da terra. A começar pelo primogênito de Faraó até o primogênito dos animais. Todos esses o Senhor o feriu. O Senhor decidiu derramar a sua justiça sobre o Egito. E naquele dia, celebrando a justiça do Senhor, Deus também celebra a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, porque retira o seu povo da terra do Egito. Todo esse texto, esse cenário tem algumas coisas que precisavam ser feitas, alguns princípios predeterminados pelo Senhor para que eles observassem, e dessa maneira, então, eles deveriam celebrar a Páscoa. Não seria de qualquer jeito, mas eles teriam um ritual a seguir, eles teriam alguns princípios a seguir, para que dessa maneira eles pudessem compreender melhor no futuro o que esse dia significava para o povo. Bom, os irmãos viram aí o início, do verso 1 até o verso 6, o texto fala sobre a escolha desse animal, a escolha desse cordeiro. Irmãos, para ganhar um pouco mais de tempo, obrigado, para ganhar um pouco mais de tempo, eu quero, à medida em que a gente for pensando sobre o texto, eu quero já ir fazendo algumas comparações para nós com a Páscoa cristã, tá certo? Então, para a gente poder ganhar tempo, eu não vou deixar para fazer isso no final, já vou fazendo à medida em que a gente vai pensando aqui sobre cada parte, cada seção desse texto. A primeira é a escolha desse cordeiro, onde fala que esse cordeiro precisava ser sem defeito, um macho, um primogênito, puro ali, sem nenhuma mancha. Então, eles deveriam separar esse cordeiro para, então, sacrificá-lo. A comparação aqui, o simbolismo aqui, dessa primeira sessão, do 1 ao 6, é a mesma ideia que João falou no primeiro capítulo, verso 29, quando João vê vir Jesus até ele então vira para Jesus e diz a palavra, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro aqui que o povo de Israel viveu lá quando estava saindo do Egito, representa, aponta para o Cordeiro chamado Jesus, um macho primogênito, sem defeitos, sem mancha, que seria separado para o sacrifício do Senhor. Depois, o texto fala sobre como esse cordeiro precisa ser preparado, como ele precisa ser entregue. Ele não pode ser entregue de qualquer maneira, ele não pode ser preparado de qualquer maneira. Isso aparece do verso 8 até o verso 13. Veja bem, e naquela noite comerão assado no fogo com pães sem fermento. Sim, comerão com ervas amargas. Olha o detalhe. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo. Era costume deles pegarem um animal, limparem um animal e na hora de preparar esse animal ou cozinhar ele em água ou até no leite. Inclusive havia uma lei em Israel que não podia cozinhar o animal no leite de sua mãe. Era uma preocupação também, era uma determinação do Senhor de que isso não se fizesse. Mas notem os irmãos que esse cordeiro ele não pode ser cozido. Por quê? Porque se ele for cozido, terão de quebrar os seus ossos para que ele possa caber na panela, certo? Mas os seus ossos não serão quebrados. Isso também aponta para Jesus, cujos ossos não serão quebrados. Esse cordeiro, na hora de ser preparado, precisa ser preparado no fogo e assado. Por que assado? Porque o fato dele ser assado representa o fogo da justiça de Deus que estava sobre o cordeiro, sobre Jesus. Quando Cristo morre naquela cruz, quando Cristo é entregue, ou entre aspas aqui, preparado ali, o sacrifício é pronto. Aquele sacrifício, a Bíblia vai dizer que toda a justiça de Deus estava sobre Jesus. O castigo de Deus estava sobre Jesus. Por isso aqui a representação do fogo. Eles devem comer o pães sem fermento, por quê? Porque seu corpo é partido.
Seu corpo, o corpo do cordeiro, é dilacerado. Jesus falou, quando esteve a última ceia da Páscoa com seus discípulos, ele toma um pão sem fermento, parte o corpo e declara: este é o meu corpo que é partido por... Diga com convicção, é partido por... Sabe por que eu disse com convicção? Porque esse voz tem a ver com você e comigo. O seu corpo foi partido por nós. Mas ele fala assim, quando vocês partirem esse pão e comerem desse pão, comam o assado com ervas amargas. Por quê? Para que eles se lembrassem dos anos amargos de escravidão. Aqui a representação é da amargura do homem que vive no pecado, para que nós nos lembremos de como era amarga a nossa vida no pecado. Para que a gente nunca queira voltar para lá. A amargura do pecado. Então esse cordeiro precisa ser preparado de uma determinada maneira para que ele possa ser entregue. Aí diz o verso 13, mas o sangue servirá de sinal nas casas. Então eles deveriam pegar o sangue do animal, retirar o sangue numa bacia e pegar folhas de isopor e passarem nos umbrais das casas, das portas. Passarei. E ele diz, se eu vir o sangue, passarei adiante. A palavra aqui também é pecha, da onde vem a ideia de Páscoa. O tempo todo ele está falando da Páscoa do Senhor, e a palavra usada no hebraico é pecha. Pecha quer dizer passagem. A passagem do povo de Israel, do Egito para Canaã, da escravidão para a liberdade. Mas também a Páscoa para nós, que passamos da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus, da morte, da vida amarga do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso celebramos a Páscoa, pela passagem. Mas veja, essa passagem foi marcada pelo sangue. Pelo sangue, nós entendemos que esse sangue do cordeiro que é passado nos umbrais das portas aponta para o sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. Os nossos pecados custaram um preço mais alto, custaram um preço mais caro. Por isso que a Bíblia fala que nós fomos redimidos pelo seu sangue. Isso quer dizer que nós fomos comprados, que a sua vida e a minha foi comprada. Deus estava comprando a vida, estava comprando a liberdade do seu povo por meio do sangue. Sangue estava sendo derramado porque o pecado precisa ser satisfeito. A justiça do pecado precisa ser satisfeita. Então o cordeiro morre por isso. E o sangue é derramado por isso. Como pagamento para que esses homens escravos, essas mulheres escravas, essas famílias de escravos possam vir à liberdade. Assim também naquela cruz o sangue foi derramado para que você não viva mais como um escravo, porque a Bíblia diz que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Mateus capítulo 28, João 8, do 32 até o 36. O que peca é escravo do pecado, mas o Filho se manifestou para que você seja verdadeiramente livre em Jesus. Agora, a sua liberdade não foi de graça. A sua liberdade é vivida sobre a graça de Jesus. A liberdade que você tem, que você pode adorar a Deus com liberdade de coração, pode ler a palavra sem nada que o aprisione, pode se achegar a Deus. A liberdade que você desfruta, essa liberdade custou o preço mais caro. Entenda isso, não foi de graça. Você recebe de graça, mas isso custou um preço caro. Preço do sangue. Deixa eu fazer uma observação. Como batistas, temos como princípio a liberdade de consciência. Um dos princípios que a gente valoriza como batista é a liberdade de consciência. Cada indivíduo é livre para se achegar a Deus, para obter conhecimento da palavra de Deus, sem precisar de um intermediário humano que não seja Jesus. E às vezes a gente usa dessa liberdade como uma desculpa para libertinagem, para uma vida depravada. Sua liberdade custou um preço caro. Caro. Sua liberdade
você não tem amarras. Não há sobre nós um espírito de religião, há sobre nós o espírito do Cristo, que nos fez livre, mas use dessa liberdade com sabedoria para viver uma vida santa e íntegra na presença do Senhor. Use dessa liberdade para viver da melhor maneira possível, para a glória de Deus. Então ele nos compra com o seu sangue. Depois o texto vai falar que essas orientações a respeito da Páscoa precisam ser um memorial. E ele vai do 14 até o 28 falando sobre isso. E ele usa algumas vezes a expressão todas as vossas gerações como estatuto perpétuo. Olha a importância. Vocês vão celebrar esse memorial. Tá certo? Vocês vão celebrar esse ritual que deve trazer à memória de vocês o que Deus fez por você no Egito. E isso deve ser passado de pai para filho, de pai para filho. Lá no 27, ele chega ao ápice desse ensino, dizendo assim, olha aí que diz o 27. Vou ler o 26 e o 27 para poder ficar mais claro. Diz assim, e quando os vossos filhos perguntarem o que significa esse ritual, 27, respondereis, esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. É isso que você vai dizer para os seus filhos. Que quando nós celebramos a Páscoa, porque Deus, que poderia celebrar justiça sobre nós e nos destruir, decidiu nos dar a liberdade por meio do sacrifício e do sangue do Cordeiro derramado, Cristo Jesus. Ele então nos fez um povo só seu, para viver em liberdade na sua presença. E é isso que você vai ensinar para o seu filho. Quando seu filho perguntar, papai, o que é a Páscoa? Mamãe, o que é a Páscoa? Você vai dizer, filho, a Páscoa representa o dia em que Deus libertou o seu povo da escravidão do pecado e os levou para uma vida de liberdade na sua presença. E nesse dia, o Deus que podia celebrar sobre nós sua justiça, decidiu sacrificar o seu próprio filho e derramar o seu sangue como o preço da nossa liberdade. Você vai ensinar isso para o seu filho. O povo de Israel deveria ensinar. Agora, por quê? Isso é interessante a gente pensar e investir tempo aqui. Olha só que interessante. Esse memorial lembra, ou seja, busca algo que aconteceu no passado. Então lembra que Deus tirou o povo de Israel do Egito, não é isso? Mas nós conhecemos a história e sabemos que esse memorial não só fez isso, como ele apontava para o futuro. E ele apontava para o futuro algo que Deus faria de maneira perfeita em Cristo. O Cordeiro Santo, que é sacrificado, não pela mão de um homem, mas pelo próprio Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado não apenas do povo de Israel, mas tira o pecado do mundo. Então era um memorial que resgatava algo que não poderia ser esquecido, mas também apontava para algo que aconteceria de maneira perfeita. Abre um parênteses aqui. Você já pensou no que significa quando a gente celebra a ceia do Senhor todos os meses? Celebramos a ceia do Senhor à semelhança do que Cristo fez na Páscoa. E lá na Páscoa ele disse, quando vocês comerem, vocês vão comer em memória de mim. Algo que ele fez no passado para nós. Seu sangue derramado, seu corpo ferido. Mas também é algo que aponta para o futuro. Quando nós estaremos de novo na mesa para comer a Páscoa, as bodas do Cordeiro com o Senhor na eternidade. Todos os meses celebramos a Páscoa. Você já se deu conta disso? Mas nesse dia, o mundo cristão decide celebrar a Páscoa. Então, nesse dia, é importante que você também ensine para o seu filho que a Páscoa não tem a ver com coelhinhos ou com ovos de chocolate. É claro que, como são crianças, eu sinceramente não vejo problema que você dê chocolate para o seu filho, o ponto não é esse. Mas o ponto mais importante é que seu filho compreenda que esse dia representa o sacrifício que Cristo fez na cruz.
o cordeiro que foi sacrificado para nos salvar. E isso precisa estar constantemente na memória dele, porque isso lembra algo que aconteceu mas também aponta para algo que ainda acontecerá quando estivermos nas bodas do cordeiro, celebrando a vitória de Jesus. Depois, a segunda seção do texto maior, ela é dividida em 3 momentos, e esses 3 momentos têm a ver com Deus. Porque, veja, do verso 29 até o verso 30, fala sobre a justiça de Deus. Deus, então, revela o seu poder e fere os egípcios, fere de morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Deus fere eles. Depois do verso 31 até o verso 36, Deus cumpre a sua promessa. O texto fala de como Israel, conforme a palavra do Senhor, verso 35, os israelitas fizeram conforme a palavra do Senhor. Então, e Deus fez conforme a sua palavra. Os israelitas obedeceram a palavra e Deus cumpriu sua palavra, diz o verso 36. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim, despojaram. Despojar é uma ideia de batalha, de guerra, de um exército que vence outro e pega os despojos da guerra, ou seja, os tesouros. Mas o povo lutou? Teve guerra aqui? Vocês leram Israel se ajuntando ali para formar um exército? Eles eram um bando de escravos. Essa parte do texto, assim, me toca o coração. Eles eram um bando de escravos. Aí Deus foi lá, luta uma guerra por eles, os livra da morte e depois faz assim, ó, pode ficar com os despojos. Eu vou dar a vocês as riquezas. Nós também ganhamos, mas não foi prata e nem ouro. Nós ganhamos e não foi vestidos. Nós ganhamos as riquezas insondáveis de Cristo. Isso está lá em Efésios capítulo 1. Paulo dedica os 3 primeiros capítulos da carta de Efésios para dizer sobre o tamanho das riquezas insondáveis que nós ganhamos em Cristo. Cristo vence a guerra sobre o pecado e nos concede os seus despojos. Maior do que prata, maior do que ouro. Paulo vai falar a nossa eleição, a nossa salvação, a redenção dos pecados, o selo do Espírito. Paulo faz uma lista das riquezas. Nem sempre a gente se dá conta que nós somos os homens mais ricos da terra. Nem sempre a gente se dá conta disso. E por fim ele fala sobre quando Deus livra o seu povo da escravidão. E isso vai do verso 37 até o verso 51, quando Deus então cumpre a sua palavra. Bom, você já entendeu que a Páscoa que o povo viveu, ela representa o que Deus faria de maneira perfeita em Cristo. Que a Páscoa, a passagem, é a liberdade da escravidão do pecado e o perdão de Deus ao homem pecador através do sangue precioso de Jesus. A morte de Jesus aplaca a justiça de Deus, tomando o nosso lugar, morrendo a nossa morte, e a sua ressurreição confere a nós, os seus filhos, lavados e purificados dos seus pecados, a esperança de uma vida eterna. Agora, isso é muito difícil para você explicar para o seu filho, então eu vou sintetizar isso de outra maneira e você vai dizer para ele o verso 27 em outras palavras. Eu coloco da seguinte maneira: papai, que é a Páscoa? Filho, a Páscoa é o sacrifício da passagem do Senhor, da escravidão para a liberdade. Deus deveria decretar juízo sobre nós, filho, por conta dos nossos pecados. Mas ele entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que através do sangue de Jesus nós fôssemos perdoados e salvos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que você possa, juntamente com a sua família, celebrar esse dia em que o mundo cristão celebra a Páscoa. Você possa, junto com a sua família, poder dizer: nós somos livres em Jesus. Por nós foi pago o preço mais caro do seu sangue, do sangue do Cordeiro. Nós somos livres, podemos declarar nossa liberdade com alegria. Somos livres para entrar na presença de Deus, para adorar o Senhor, para glorificá-lo, para exaltar o seu nome. Somos livres. Deus concedeu a nós riquezas insondáveis em Cristo Jesus, os despojos da sua guerra, porque ele comprou a nossa liberdade. A ele seja a glória nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nome de Jesus.